Oi gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje trago a resenha completa de Kim Porsche The Series. Pra quem acompanha meu canal sabe que eu fiz resenha de cada um dos episódios, então já temos 14 resenhas de Kim Porsche. E agora eu trouxe a 15ª pra fazer um resumo de tudo que eu achei da série e falar de coisas que eu acabei não conseguindo falar em cada uma das resenhas, porque era muito assunto e muitas coisas pra comentar e tal. Então eu preferi fazer esse vídeo igual como eu fiz com o Not Me, fazendo um resumo assim do que eu achei, do que poderia melhorar, do que eu gostei e tal. Hoje é o veredito final, mas se você chegou agora e tiver interesse de ver aí essas 14 resenhas, estão todas aqui no canal, tem até uma playlist só com elas, se vocês quiserem pegar por lá. E inclusive eu recomendo porque essa resenha aqui agora não vai ter todas as minhas opiniões, porque é muita coisa pra comentar. Então se você quiser entender melhor o que eu achei da série ao todo, eu recomendo que vocês assistam as 14 resenhas e agora essa 15ª também. E se você não assistiu Kim Porsche e veio pra essa resenha achando que eu ia falar se valeu a pena, falar coisas sem spoilers, me desculpa, mas essa resenha vai ter spoiler do início ao fim. Mas eu digo que vale a pena, apesar de todos os seus defeitinhos que eu vou falar aqui hoje. E lembrando também que Kim Porsche é para maiores de 18 anos, então se você não assistiu e não tem idade ou maturidade pra assistir, por favor, pensa melhor e talvez não assiste ou assiste com alguém que tem a idade de maturidade, talvez, né? Mas, enfim, sobre Kim Porsche, né? Muita gente falando, ai meu Deus, é o BL do ano, e muita gente falando, não, foi a grande decepção do ano e tal. Eu não tô em nenhum desses extremos, né? Eu acho que Kim Porsche é uma série com muitos pontos positivos e que fazem sim ser uma das melhores produções de BLs. Eu não acho que é um dos melhores BLs por conta de roteiro, mas em quesito assim, produção, tamanho, investimento, é um dos maiores sim, por conta de toda a dificuldade de você fazer uma série de máfia com todas as cenas de ação e luta, etc. E fora isso mesmo, mas a produção de Kim Porsche é muito boa, é muito bonita, teve grande investimento. A produção realmente é incrível. Nesse ponto a gente não pode discordar, porque a direção de arte é super detalhada, bem feita, bem trabalhada para cada um dos personagens. A direção de fotografia belíssima, as cores muito bonitas, a iluminação muito criativa, muito bonita. É uma série com dinheiro, né? O investimento financeiro é muito importante pra gente ter uma série boa assim, mas não só isso, mas um elenco fenomenal que segura até onde não tinham que segurar, eles seguram de tão bons que os atores são. E que também tem uma equipe muito competente, infelizmente tirando os roteiristas, que eu acho que tem muitos erros aí no roteiro, mas que também não é um roteiro horrível, já vi roteiro 1000 vezes pior, também não dá pra dizer que é um roteiro horroroso e tipo, nossa, sem condições de ver Kim Porsche. Não, com certeza não, não é o roteiro perfeito, mas assim, apesar dos erros, não é horrível, é um roteiro ok, mas todo o resto da equipe é muito boa, tanto na frente das câmeras quanto atrás das câmeras, então Kim Porsche tem muitos pontos positivos. Porém, como eu passei a dizer da metade da série pra frente nas minhas resenhas, acho que todo mundo concorda, pelo menos assim, as pessoas talvez mais críticas concordem, que o grande problema, assim, o grande defeito de Kim Porsche é o roteiro, são os furos de roteiro, a falta de desenvolvimento de certos personagens e acho que a confusão que a série acabou fazendo, querendo abraçar o mundo com 1000 personagens e não conseguindo desenvolver direito mais da metade deles. E é sobre isso que a gente vai falar agora, e acho que em mais da metade desse vídeo eu vou acabar comentando esses problemas de roteiro mesmo, porque eu acho que os pontos positivos de Kim Porsche, todo mundo consegue ver, eles são muito claros, eles são muito bons. Tem coisas muito legais também no roteiro, mas tem muitos desenvolvimentos legais que eu também vou citar aqui junto, mas eu acho que agora é a parte que eu vou falar, infelizmente, de tudo no roteiro que eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado ou mudado. Eu comecei a perceber esses probleminhas de roteiro, acho que foi lá pro episódio 5, então até então eu tava achando tudo lindo e maravilhoso. Não assim, talvez eu tivesse começando a sentir esses problemas, mas eu acho que lá pelo episódio 5 eu parei pra pensar, nossa, será que sou só eu que tô vendo esses problemas de roteiro, né? Não sei se dá pra perceber isso nas minhas resenhas, mas eu acho que existe uma série até o episódio 6 e existe uma série do episódio 7 em diante, porque eu acho que até o episódio 6, mesmo com os seus defeitinhos, a série tava indo super bem, o roteiro tava indo num caminho ótimo, tava tudo lindo. Acho que do episódio 7 em diante o roteiro se perdeu demais, as coisas começaram a se confundir,
coisas que precisavam de atenção não tiveram, outras apareceram que nem precisavam ter aparecido. E aí eu acho que a bagunça começou, mas eu comecei a sentir isso lá pelo episódio 5, porque eu acho que eu cheguei a comentar com algumas pessoas nos comentários que eu não via um plot definido para os personagens, principalmente para os personagens principais. Eles não tinham um objetivo claro com os protagonistas e com a série, o rumo da série. Porque quando chegou lá pelo episódio 5, eu tava tipo, eu não sei o que vai acontecer no episódio seguinte, porque eu não sei o que os personagens querem. Eu não sei qual que é o rumo que eles querem seguir, porque, claro, a gente sabe uma coisa ou outra sobre os personagens, mas não tinha nada estabelecido pra série, o rumo da série. Tanto que os episódios iam passando e eu tinha ansiedade de assistir o episódio seguinte pra saber o que ia acontecer, curiosidade, porque eu tava gostando de Kim Porsche, mas eu não tinha aquela coisa que me prendia. Inclusive, eu acho que é um defeitinho que eu nunca cheguei a citar com vocês de Kim Porsche. Eu nunca gostei das prévias de episódio seguinte de Kim Porsche. Eu sempre achei elas muito fracas. Porque eu sempre achei que não tinha, sei lá, algo pra te prender, né? E aí eu acabei anotando aqui alguns BLs pra fazer essa comparação, pra que vocês me entendam por que eu digo que eu acho que os personagens principais e a série não tinham um objetivo claro, né? Um caminho claro. Se a gente for fazer a comparação com Manner of Death, qual que é o objetivo da série dos personagens principais? Descobrir a causa da morte, tá até no nome da série. Logo no primeiro episódio é apresentado pra gente um caso, um assassinato, e a gente não sabe informações, nem o personagem principal. E ao longo da série inteira a gente investiga esse caso junto com os personagens, a gente vai descobrindo, desvendando coisas. E é uma das séries, assim, nesse aspecto, muito bem trabalhada do início ao fim, porque até o último episódio você tá morrendo de curiosidade pra descobrir as coisas que estão se destrinchando. Coisa que eu acho que Kim Porsche tinha muito potencial pra fazer de uma forma parecida e infelizmente não fez. Eu acho que Manner of Death era o exemplo que, assim, Kim Porsche mais deveria ter, talvez, se espelhado e ter feito algo parecido, porque me deixava muito curiosa, coisa que Kim Porsche nunca deixou. Kim Porsche acho que foi me deixar realmente curiosa pros últimos episódios, mas enquanto eu estava curiosa, eu também sabia que o roteiro não estava dando conta, né? Então... Mas enfim, aí, por exemplo, Not Me, qual que é o ponto principal, o plot dos personagens? É desmascarar a corrupção ali dos políticos, né? Dos caras que estão com o poder ali nas mãos na cidade. Beleza. No primeiro episódio você já sabe isso, e essa é a coisa que te deixa curiosa a série inteira, né? Aí eu peguei uns BLs que não tem tema de máfia, luta, ação, etc. Aí Bad Buddy, que eu acho que é um BL que todo mundo assistiu. O grande plot de Bad Buddy é a gente saber por que as famílias se odeiam e como isso vai refletir no relacionamento do Pat e do Pran. Beleza, a gente sabe isso desde o primeiro episódio. Aquela coisa assim, desde um trailer você já sabe isso. Isso é o motivo principal da série existir, sabe? E eu acho que isso em Kim Porsche nunca fica claro. Aí, por exemplo, um BL também fofinho e que tem um motivo mais simples. Semantic Error, que é um BL que eu amo. Eu acho que eu peguei aqui vários exemplos de BLs bons, com seus problemas de roteiro também. Acho que não existe BL perfeito, mas eu peguei exemplos de 4 BLs bons. E aí o plot principal de Semantic Error, também desde o primeiro episódio, fica claro, que é o desenvolvimento de uma relação entre dois personagens que são completamente opostos e que vão precisar trabalhar juntos em um projeto, e a partir desse projeto um relacionamento vai surgir. Beleza, sabe? E em Kim Porsche isso nunca fica claro. Ao longo da minha resenha aqui eu vou falar da motivação de cada um dos personagens. Eu sei que a gente tem motivação para a maioria dos personagens, mas a série nunca utiliza isso como o tema principal, o plot principal da série, entendeu? Eu acho que isso nunca fica claro em Kim Porsche. Agora eu vou falar para vocês o que eu acho que era a motivação de cada um dos personagens e vou dar exemplo tipo de motivações que não foram bem usadas. Porque, como eu disse, a gente vê que existiam motivações, mas eu acho que a série não sabe usar, né? Então, começando pelo Porsche, que eu acho que é o personagem mais principal, assim, da série, os objetivos dele eram cuidar do Porsche e descobrir o caso dos pais dele. E pra mim ele não faz nenhum nem outro bem. Porque cuidar do Porsche eu sei que é a preocupação máxima do Porsche ao longo da série inteira, a série deixa isso claro. A gente vê ele sempre querendo manter o Shay protegido, em segurança, ele sempre pensando no Shay. Só que ele faz isso na maior parte da série à distância e de uma forma bem né, porque a partir do momento que o Porsche ficou rebelde, quase se drogou, largou a faculdade, não sei o quê, o Porsche nem notou, não viu a diferença. A gente sabe que o Shay tava escondendo isso dele, mas, pô, é o irmão mais velho. Se esse era o objetivo dele na série,
ele não fez direito, ele não percebeu. E até o último episódio, o Porsche nem sequer comentou nada sobre o Shay não ter feito a entrevista na faculdade, sobre tudo o que aconteceu com o Shay. Nem o relacionamento do Shay com o Kim, o Porsche nem ficou sabendo. Então, eu acho que também não foi bem feito, bem utilizado, caso isso fosse um plot principal ali pro Porsche, um objetivo principal pra ele. E o lance dos pais, ele só retoma isso no finalzinho da série, lá pelo episódio 10, eu acho. E ele não retoma isso por uma iniciativa própria, mas sim por conta de terceiros. Em nenhum momento o Porsche faz, eu vou investigar os meus pais e não sei o quê. Ele só começa essa investigação no final da série por conta de coisas que o Kim e o Korn acabaram dizendo e que incitaram ele a descobrir. Ele descobre que o Kim conhecer ele, chamar ele pra primeira família era caso premeditado, ele vai enfrentar o Korn e o Korn solta isso pra ele a partir desse momento que ele retoma aí essa investigação. Mas também não é uma coisa que, nossa, desde o primeiro episódio o Porsche estava muito interessado, tipo, não. E não é uma coisa que a série traz e que a gente ficou, ai meu Deus, que curiosidade, a série inteira. Não, só no finalzinho. E o outro protagonista, o Kim, qual era a motivação dele, além de ter um bom relacionamento com o Porsche? Nenhuma. Porque eu acho que a relação dele com o Porsche se estruturar tomou muitos episódios do plot do Kim, digamos assim. Claro, era pra eles tomarem muitos episódios porque eles são o casal principal. Mas o Kim tava só focado nisso durante muitos episódios e em ter uma boa relação. A gente entende porque o Kim tinha aqueles problemas de confiança e ele acaba evoluindo com isso e tal, mas não é exatamente o plot dele mudar o problema de confiança dele, não. E aí, a motivação mafiosa do Kim, em teoria, deveria ser um bom chefe para a primeira família, ser o melhor chefe para a primeira família, ou se ele não queria fazer isso, podia ser largar a primeira família, porque a gente sabe que o Kim nunca quis ser o chefe da máfia, então talvez a motivação dele podia ser encontrar um jeito de largar a máfia. Seria uma ótima motivação também e uma coisa que realmente deixaria a gente curioso ao longo da série para saber, meu Deus, como que o Kim vai resolver isso. Mas a série não faz nenhum nem outro, o Kim também não faz nada, ele não se torna um grande, poderoso mafioso melhor do que ele já era, aliás, a série inteira ele não é um bom mafioso e até o fim ele não tem um plano, ele não faz as coisas realmente incríveis, e ele também não larga a máfia. O Kim, infelizmente, é um dos personagens que menos tem desenvolvimento. O único desenvolvimento dele pra valer que eu percebi foi esse lance da confiança, porque ele aprendeu a confiar no Porsche, nos amigos ali, nos guarda-costas e tal. Mas fora isso, não vi grandes evoluções no Kim, infelizmente. Digo infelizmente mesmo porque eu acho que o Mile tinha muito potencial pra mostrar muito mais como ator, coisa que o Apo acho que teve mais espaço pra mostrar a atuação incrível dele. Eu sempre acabo elogiando o Apo e percebo que eu não elogio muito o Mile. Primeiro porque ele em si é muito parecido com o Kim, eu acho, nos trejeitos, nas coisas assim. E também porque o Kim não tem grandes evoluções, então também não deu pra ver muitos, sei lá, dramas assim com o Kim. Mas nos poucos que tiveram, eu ainda acho que o Mile entregou muito, fez um ótimo trabalho, mas o personagem em si, eu acho que não deixou ele entregar tanto. E acaba que por conta de tudo isso, a série ficou sem rumo, né? Como eu disse, até o episódio 6, eu acho que a série tava indo super bem, porque o foco era o relacionamento do Kim e do Porsche começar a se desenvolver e se fortificar. Eu acho que até o episódio 6 isso é muito bem feito, justamente por isso que eu acho que o Kim e o Porsche, em relação a todos os outros casais, são o melhor da série, eles realmente foram bem desenvolvidos, porque a gente tem 6 episódios pra isso. Só que a partir do episódio 7 pra frente, as motivações de máfia e todas as dinâmicas da máfia deveriam se sobressair ao resto. E não acontece, tipo, elas chegam a sobressair, mas aí a gente tem Tawan, Vegas, depois Vegas Peach, o problema do pai do Vegas, Kim Shay no meio disso, a gente tem tanta coisa, e aí tem que resolver tudo isso que a série não deu conta, né? Principalmente não tendo uma motivação, um foco principal. O Tawan que surge do nada pra causar um conflito entre o Kim e o Porsche, mas fora isso, o que ele acrescentou na série, no plot, nos outros personagens? Nada de demais. Os caras nem pra aprender a usar colete à prova de balas por causa do Tawan, tipo, nem isso não funcionou, coitado. E eu acho que o Tawan, a gente só talvez não goste dele ou de como ele tá ali na série, porque a série não soube se utilizar dele. Porque a série perdeu muito tempo com o Tawan. Acho que a gente tem uns 3 episódios que parece que nada acontece e é tudo em volta dele, e parece que é tudo a mesma coisa, sabe? Eu acho que o Tawan seria o personagem ideal pra fortificar outras relações. Eu acho que na teoria ele tava ali pra fazer isso mesmo com o Kim e o Porsche, porque ele era tipo a ameaça ao relacionamento, o que ia deixar a relação mais forte.
mas eu não acho que ele faz isso direito, porque outras coisas acabam fortificando mais a relação do Kim e do Porsche. E no final, o Tawan eu acho que é outro desperdício de personagem, porque seria muito legal se a série tivesse estruturado os outros personagens pra daí a gente colocar o Tawan e a gente criar outras dinâmicas, outras coisas acontecendo, né? E aí também nem pro Vegas ele não mudou muita coisa, ele só atrapalha o plano, né, que faz parte do que tinha que acontecer pra dar aquele pontapé inicial pra Vegas Peach. Mas não é como se o Tawan tivesse sido parte crucial do início de Vegas Peach, né? Porque Vegas Peach poderia ter vindo primeiro muito antes, deveria ter vindo muito antes, na minha opinião, e poderia ter vindo de diversas formas diferentes. O Tawan não era necessário para aquilo. E falando sobre o objetivo dos personagens, né, que era o que eu tava comentando, eu acho que a gente tinha personagens com objetivos mais claros do que o Kim, o Porsche, todos esses assim, só que acabaram sendo desperdiçados ou não bem desenvolvidos. Principalmente o Kim. Acho que ele é o grande exemplo disso, porque a série inteira ele estava fazendo uma grande investigação que não chegou a lugar nenhum. E mesmo assim, tudo que ele fez de ajudar o Shay, ele talvez saber do lance do pai e tal, mesmo que ele soubesse de tudo, digamos que o Kim realmente a investigação deu certo, ele sabia de tudo. O que ele fez pra mostrar que ele sabia? O que ele fez pra ajudar outros personagens ou pra atrapalhar outros personagens? Nada. O Kim, infelizmente, é o maior desperdício de objetivo, de plot dessa série, porque, né? E aí outro personagem que eu acho que tinha um objetivo também muito claro, talvez um dos mais claros de todos, era o Vegas. O objetivo dele era, obviamente, acabar com a primeira família e se tornar o grande chefe da máfia, o chefe da primeira família e de todo mundo. E que eu também acho que não foi bem desenvolvido, porque no meio disso a gente enfiou o Tawan, a gente enfiou o Pete, a gente colocou um monte de coisa, uma relação meio conturbada de amizade e manipulação com o Porsche e não sei o quê. E nada disso foi acrescentando a um plano que talvez o Vegas teria. O Vegas é outro personagem que ele fez muita coisa, ele até tinha planos, mas os planos dele parecia que não eram 100% correlacionados ao objetivo dele, porque todo aquele plano dele com o Tawan, onde ele queria chegar, sabe? Beleza, ele queria tirar o Porsche do caminho, desestabilizar o Kim e pegar o lugar dele. E aí o Tawan acabou atrapalhando. Essa parte foi um bom plano, mas depois que esse plano deu errado, o Vegas nunca mais teve um plano, coitado. Até quando ele chegou lá no final, na grande batalha do último episódio, o Vegas só tava lá cumprindo a ordem do pai dele de novo, porque, coitado, não tinha mais um objetivo, não tinha mais um plano. E no final, como ele mesmo disse, e eu falei isso na última resenha, ele não tinha mais nada. Mas até que eu acho que o Vegas foi um dos personagens que a série conseguiu dar um desenvolvimento melhor. Talvez seja bias da minha parte, porque eu amo Vegas. E aí a gente teve outros personagens com objetivos que eu acho que ficaram um pouquinho confusos também, porque eles ficaram pro fim, que foi o Korn e o Gunn, que eu entendo a série deixar eles pro final, eles eram o grande ato ali do final da série, mas acabou ficando confuso, porque as motivações deles não foram 100% esclarecidas, porque a gente também teve que deixar espaço aberto por uma segunda temporada. E aí foi o que eu disse pra vocês, quando o diretor deu aquele entender que a gente teria uma segunda temporada, que eu queria uma segunda temporada, contanto que a primeira fosse bem resolvida, e infelizmente a primeira não foi bem resolvida. E aí isso até me dá medo de uma segunda temporada dela ser pior ainda, né? Não que a primeira temporada tenha sido ruim, mas que a segunda continue com os mesmos erros de roteiro e a falta de desenvolvimento, né? Ainda mais no final da série que eles quiseram dar 30 mil plot twists de personagens que não tinham desenvolvimento algum, né? Bem difícil. Outra coisa do Vegas também, que eu acho que o final e Vegas Peach ofuscaram o objetivo do Vegas, entendeu? Várias coisas que ficavam uma em cima da outra e uma atrapalhava a outra, né? Esse roteiro que acabou ficando confuso. E aí eu acho que infelizmente faltou estrutura pra gente comprar certas ações ou certas falas de muitos dos personagens. Como eu disse, o Pete, a relação do Vegas com o Pete, até as coisas que o Korn fez no final, por que ele fez, como que ele fez. Acabou faltando muita informação porque a gente não tinha uma base bem feita desde antes, né, desde o começo. Bom, acho que vocês conseguiram entender o lance de falta de objetivos, que eu acho que é um dos maiores problemas de Kim Porsche, mas agora eu quero falar com vocês sobre cada um dos personagens principais e principalmente os casais principais, né? Então eu separei aqui pra falar de Kim Porsche, Vegas Peach, Kim Shay e alguns outros personagens importantes que apareceram ao longo da série, porque eu também acho que a série tem personagem demais. E aí acaba ficando bagunçado e a gente não dá muita atenção pra alguns deles, mas eu também acho que muitos personagens foram sim bem desenvolvidos, ou que a série pelo menos tentou, de uma forma até positiva, desenvolver.
E eu acho que a gente teve pontos positivos sim, então começando com Kim Porsche, que eu acho que apesar de uma falta de objetivo concreto, foi o casal mais perfeito da série, graças a Deus o casal principal, porque era um casal com muita química, com um bom desenvolvimento, dois atores incríveis, e eles eram um casal assim que, ao contrário de outros BLs, da grande maioria dos outros BLs, eles não se deixaram abalar por problemas externos, eles tinham os problemas e aí eles ficavam meio assim, mas juntos eles sabiam resolver os problemas, eles foram maduros, eles tiveram muita confiança no outro e muita união, apesar de muitas mentiras no meio do casal. E mesmo assim, eles sempre confiavam e eles estavam certos de confiar um no outro, porque eles, no final, os dois confiavam, né? E eles conseguiam ter uma relação legal. Pra mim, realmente, Kim Porsche foi o melhor casal. E eu acho que o único que eu realmente, tipo, gostei pra valer, acho que foi Kim Porsche, porque eles não tiveram grandes problemas como um casal na série. E também por conta daquilo, né? Eles tiveram tipo uns 6 episódios pra se estruturar, o que pra eles foi uma sorte, né? Então o relacionamento deles foi bem legal, sim, de se assistir. Sem contar todo o fanservice, né? Que eu também acho que teve fanservice demais, e aí o fanservice acabou tirando tempo de tela de outras coisas que deveriam ter sido desenvolvidas, mas a gente também não reclama 100% de fanservice, né? Porque a entrega dos atores era incrível, as cenas foram muito legais. Só acho que também com o tanto de fanservice acabou ficando um pouquinho cansativo lá pro final. Não tinha mais muita novidade. Mas mesmo assim, todas as cenas foram incríveis, como eu disse, a química. Então, se tem um ponto positivo em Kim Porsche, é Kim Porsche, porque os dois são ótimos. E aí, falando um pouco individualmente dos dois personagens, eu gosto muito do Porsche. Eu acho que ele tem uma evolução bem nítida ao longo da série, porque no início ele é todo perdido, ele é mais brincalhão, mas ao mesmo tempo ele é meio arisco. E aí, quando a gente chega no final da série, ele conseguiu entender a máfia e ele se torna um bom mafioso, não só por ele ganhar o título de chefe da segunda família, o que eu achei incrível também, mas mesmo antes disso, o Porsche já tinha mostrado como ele tinha aprendido a ser um bom mafioso. E eu acho também que o Apo é um dos atores que mais entregou nessa série, então eu fico feliz que ele era o personagem principal, porque foi maravilhoso. Eu realmente gosto da evolução do Porsche na história. Eu acho que talvez o lance dele com o Shay, ele poderia ter percebido mais coisas, mas fora isso, eu acho que os objetivos dele foram cumpridos, tudo que ele precisava melhorar e aprender ao longo da série ele fez. E aí o Kin, que é outro personagem que eu amo, eu cheguei a falar pra vocês em uma das resenhas que era um dos personagens que eu mais me identificava, eu acho que ele foi o personagem que eu mais me identifiquei, pelos jeitos, o lado bom, o lado ruim, mas eu me vi ali no Kin em muitos momentos. Porém, foi o que eu falei pra vocês, desenvolvimento mesmo, evolução do personagem até o final da série, foi só o lance de confiar no Porsche e todo o relacionamento dele com o Porsche. Agora, o Kin, individualmente, sem o relacionamento com o Porsche, não teve grandes mudanças, infelizmente. Mas eu ainda gosto do Kin, eu gosto dele sendo um mafioso malvadão e que se acha o rei do mundo, então eu ainda sempre me diverti bastante assistindo o Kin nas cenas. Bom, agora vamos falar de Vegas Peach, que tá aqui tomando pelo menos metade do meu roteiro. Eu acho que é o casal que a gente precisa falar mais coisas, né? Que a gente criou muitas expectativas e aí decepcionou, mas muita gente passa pano, muita gente gosta do que não devia gostar, e enfim, muitas coisas, né? Aí, opinião pessoal, sinceramente eu nunca comprei Vegas Peach como um casal. Eu gostei de muitas das cenas deles, eu vejo desenvolvimento, eu acho que a série se esforçou em desenvolver muitas coisas deles, tanto como personagens individuais, como um casal, mas eu nunca gostei, não é porque eles tinham cenas boas que eu queria que eles fossem um casal ou algo assim. Muita gente acho que acabou confundindo eu gostar muito do Vegas e eu elogiar as cenas de Vegas Peach com eu gostar de Vegas Peach, ou até, sei lá, ter eles como um dos meus favoritos, nunca tive. No meu coração só o Vegas, aquelas. Enfim, vou falar do Vegas hoje também. Todas as cenas de Vegas Peach naquele esconderijo foram muito boas, mas eu acho que vieram tarde demais pra série. E elas não tiveram tempo suficiente pra convencer a gente das ações e dos sentimentos dos dois meninos. Pareceu tudo muito abrupto, porque antes do esconderijo, a gente não tinha nada de Vegas Peach. Tipo, eles se conheciam, beleza. O Vegas, sei lá, deu em cima uma vez do Peach, e foi isso. Tipo, 2 vezes eles se encontraram, não teve nada muito, tipo, uau, o início de uma relação de amizade ou de
desamizade, qualquer coisa assim que tivesse. Não tinha, eles só tinham encontros aleatórios antes do esconderijo. E na minha opinião, tudo o que aconteceu no esconderijo foi muito bem desenvolvido. Só que aquilo ali era pra ser a evolução deles. E pra você ter uma evolução, você precisa de um antes, o processo de evolução, que era o esconderijo, e o depois. De, meu Deus, beleza, entendi porque que eles têm esses sentimentos e essa relação. Mas a gente não tinha nada antes. Então tudo que aconteceu ali no esconderijo, que eu acho que durou 2 episódios, aquilo ali foi o início e o meio, e o desenvolvimento de Vegas Pitch. E não devia ser tudo isso. Porque eles também não tiveram, sei lá, 2 episódios completos de 1 hora pra desenvolver isso. Não, eles tiveram cenas no meio de outras cenas de Kim Porsche, de Kim Shea, disso, daquilo, do Tankun, etc. Então, infelizmente, acabou que Vegas Pitch nunca evoluiu. Porque eles nunca tiveram nada antes pra evoluir, entendeu? Eles tiveram tudo muito jogado. Foi muito rápido e nunca deu tempo suficiente pra gente desenvolver. Eu sei que muita gente passa pano, deu sim, eles tinham motivos, o amor, blá blá blá, eles se entenderam, eles tinham coisas em comum. Eles passaram quanto tempo naquele esconderijo, gente? Se você acha que beleza teve um desenvolvimento, foi um desenvolvimento totalmente doentio da parte dos dois, entendeu? O que também é o que aconteceu mesmo, mas vocês me entendem que não teve uma grande evolução, porque aquilo ali foi o início? E vamos lembrar que o Vegas nunca se redimiu, nem com o Pete, nem sobre nada das coisas erradas que ele fez na série. Ele não se redimiu com ninguém, nem com o público, ele não se redimiu, entendeu? Então, o Vegas também não tem essa evolução do tipo, ele mudou, ele melhorou. E se ele melhorou por quê? O poder do amor? Não, ele não melhorou porque ele não se redimiu em nenhum momento. A gente tem que lembrar que o Vegas tentou abusar do Porsche mais de uma vez e que, apesar dele ter transado com o Pete de forma consensual, antes daquilo ele já tinha abusado do Pete, já tinha feito várias coisas que o Pete não queria. E sem contar que ele tava com o Pete preso e várias outras coisas, torturou o Pete, e em nenhum momento ele se redimiu por ter torturado ou tentado abusar, etc, né? Coisa que o Kin faz. E aí, a gente até tem a comparação na série, pra eu dizer com mais propriedade que o Vegas não mudou porque ele não se redimiu. Porque o Kin faz isso, né? A primeira vez do Kin com o Porsche também não é consensual e é abusiva. Só que lá no episódio 6, o Kin mostra a dor dele e o arrependimento, ele pede desculpas com uma conversa séria, uma conversa, não só um pedido de desculpas, mas ele realmente se abre com o Porsche, entende o lado do Porsche, porque o Porsche diz que ele não gostou mesmo do que aconteceu, e depois daquilo o Kin, com as ações dele, mostra o arrependimento e ele consegue se redimir com as ações dele, porque ele mostra pro Porsche que ele é confiável e ele começa a tratar o Porsche a pandeló, coisa que o Vegas nunca fez. Então a gente ter o ponto de comparação deixa tudo do Vegas mais absurdo ainda. Ele chegar no Pete e ficar I'm sorry, não leva a nada, sabe? Dizer I'm sorry não é você se redimir com tudo que você fez. Ainda mais porque depois de transar com o Pete, ele ainda prende o Pete de novo, sabe? E logo em seguida, quando o Pete foge, ele ainda convence o Porsche a entregar o Pete pra ele, pra que ele possa continuar essa coisa, essa imposição psicológica que ele coloca em cima do Pete, do tipo, me desculpa, eu gosto de você, então você tem que ficar comigo. Pra mim, ainda faz sentido o Vegas ir atrás do Pete dessa forma dependente e obcecada. Porque o Vegas nunca teve essa atenção, esse carinho, alguém que ouvisse ele, alguém que se identificasse com ele. E o Vegas queria isso. A gente percebe que ele queria. Então faz sentido o Vegas ser assim. Eu gosto que ele seja assim. O que pra mim não faz sentido e eu não gosto é a série passando pano pra isso. E vocês passando pano pra isso, do tipo, e a relação dele com o Pete fez com que ele mudasse. A relação, o amor que ele recebeu do Pete fez alguma coisa de diferente. Não fez, entendeu? E agora, pra mim, o Pete não tem desenvolvimento algum pra gostar do Vegas. Assim, digam o que vocês quiserem dizer. Pra mim não faz sentido o Pete gostar do Vegas, tirando o fato de que o Vegas é lindo, gostoso e deve fazer um miojo muito bom. Porque, fora isso, a série não fez um desenvolvimento pra gente entender os sentimentos do Pete. A série só jogou os sentimentos do Pete, na minha opinião. Porque tudo que aconteceu no esconderijo, pra mim, é o motivo do Vegas gostar do Pete, não do Pete gostar do Vegas, entende? Porque, por exemplo, você dizer que o Pete também sofreu nas mãos do próprio pai não justifica ele se sentir conectado ao Vegas, porque a ideia da série é justamente mostrar que os dois passaram pela mesma situação na infância, pelo mesmo trauma de vida com o pai, mas que os dois
externalizam isso de formas completamente opostas, porque os dois têm visão de mundo completamente opostas, porque apesar de ter passado por muita coisa na infância, na vida e tal, o Pete é um cara otimista. Ele sempre foi otimista. A série desenvolve o Pete assim, ele sendo um cara alegre, divertido, amigo de todo mundo, otimista. E claro, isso não é o Pete 100%, a gente sabe que ele é um personagem com aspectos diferentes, a gente sabe que ele tem o lado mais triste dele, óbvio, todo mundo tem. E é legal que a série desenvolva ele assim, ou pelo menos tentou desenvolver ele assim. Só que o Pete ainda é o cara otimista, enquanto o Vegas é o cara amargurado e que externaliza isso de forma agressiva e tóxica e ruim, entendeu? A graça de Vegas Pitch é eles serem opostos. E eu acho que a série desperdiçou isso. Porque se a série queria que eu comprasse os sentimentos do Pete com relação ao Vegas, ela deveria ter desenvolvido o Pete melhor no início, então não só mostrado que ele era um cara super alegre, mas também mostrar que ele era um cara que queria atenção, que queria carinho, que talvez queria identificação e não tivesse. Ou a série deveria ter feito o Vegas se redimir. E aí, sei lá, de algum outro jeito ter feito com que o Pete entendesse o Vegas melhor e se apaixonasse melhor pelo Vegas, porque eu entendo que o Vegas se abriu e mostrou as fraquezas dele pro Pete, e que eles tiveram conversas legais, eles tiveram um desenvolvimento legal. Só que é o que eu tô dizendo pra vocês desde o começo desse vídeo, que não adianta você ter uma parte desenvolvida de uma forma legal se antes disso você não tem os personagens bem estruturados. Aí não adianta, sabe? Desperdiça. E é o que eu acho aqui que aconteceu com Vegas Pitch, principalmente com o Pete. Pra mim, outro problema de Vegas Pitch é que o desenvolvimento da relação deles, e principalmente o final da relação deles, acaba ofuscando o papel de vilão do Vegas na série, porque no fim o Korn e o Gunn acabam se mostrando muito mais vilões e que o Vegas era só mais uma peça no jogo dos dois, e o Vegas acaba perdendo tudo e ficando à mercê do Korn, e a gente acaba tendo aquela cena pós-créditos que é fofinha e bonitinha do Vegas com o irmão mais novo e com o Pete, sendo que a gente não tem mais nada dele como vilão no final da série, porque, mano, o cara perdeu tudo. Aquele ali era o momento perfeito pra ele mostrar um rancor, ou pra ele fazer uma promessa de vingança, já que ele ficou vivo no fim. Qualquer coisa assim que a série não trouxe, e se a gente realmente vai ter uma segunda temporada, o Vegas como vilão foi pro espaço, eu acho, né? Porque perdeu tudo. Agora o Porsche é chefe da segunda família. O Vegas ainda vai querer ser o chefe da primeira família depois de tudo que rolou? Não vai, entendeu? Eu acho que toda a construção de vilão do Vegas provavelmente foi jogada no ralo agora com esse final. No final dos dois, a série acabou passando pano pra Vegas Pitch com amor, do tipo, ai, o Pitch tinha que seguir seu coração, ele não poderia ignorar os seus sentimentos pelo Vegas, e aí ele larga tudo, todo o trabalho dele na primeira família para ficar com o mozão Vegas, porque ele não pode dizer não pros sentimentos dele, sabe? Tipo, eu acho que isso é passar pano pra tudo que aconteceu, pra toda a parte tóxica de Vegas Pitch, eu acho que isso também deixa fraco o final deles, porque na minha opinião poderia ter sido muito mais tóxico e sem a passação de pano, entendeu? Sem a romantização das coisas. Imagina se a série tivesse colocado um conflito interno no Pete, dele se sentindo sexualmente atraído pelo Vegas, coisa que a gente sabe que ele se sentia, por isso que rolou aquela cena lá no esconderijo, mas ao mesmo tempo ele nesse conflito justamente por saber que essa ideia de criar sentimentos pelo Vegas é absurda e errada. Rola um conflito com o Pete, mas é muito pouco. E ele sai desse conflito muito rápido e sem motivo. Não tem nada que aconteça que faça com que o Pete, ai, mudei de ideia e resolvi seguir os meus sentimentos. Eu também fico com preguiça disso do Pete, que ele é muito, ai, viver o momento, não sei o que. A série usa isso de desculpa pro Pete, sei lá, mudar de ideia muito rápido. A série usa esse jeito do Pete praticamente pra encobrir a falta de desenvolvimento dele. Nessa minha ideia, dava até pra gente explorar o BDSM melhor, que foi uma coisa completamente desperdiçada de Vegas Pitch também, porque eu acho que as cenas de BDSM entre os dois era a grande expectativa do público em cima desse casal, era uma coisa que a gente queria ver como a série ia conseguir fazer, e também não fez, porque a relação deles também não foi tóxica o suficiente, ou o que foi tóxico a série ainda quis passar o pano, né? Imagina se a gente tivesse ido a fundo com tudo isso. E eu já cheguei a dizer em uma das minhas resenhas que eu acho que aquela cena foi muito fraca, porque eles quiseram colocar nudez demais e BDSM de menos, e dava pra fazer exatamente o contrário, dava pra mostrar menos os corpos deles, e ter dado mais a entender que o BDSM tinha sido pesado ou algo assim. Pra mim, a série acabou desperdiçando todo o potencial de Vegas Pitch, porque a graça deles era justamente eles serem um casal super tóxico, só que, claro, com isso
evidenciado e sem ser romantizado, né? Pra mim, eu acho que tudo bem você escrever um plot super pesado, contanto que ele seja bem contextualizado, justificado e problematizado, coisa que parecia que eles iam fazer bem com o Vegas Peach e acabou não sendo. Agora, falando sobre o Vegas como um personagem individualmente, assim, sem o relacionamento, é maravilhoso, ainda é meu favorito, eu acho ele lindo, maravilhoso, super inteligente, o melhor mafioso, assim, mozão. Eu acho que ele foi um dos personagens mais importantes pra deixar a série com cara de máfia, porque se você for para pensar, todo o rolê de máfia só veio por causa daqueles italianos, do Dom e do Vegas. Porque tudo que veio do Korn e do Gunn veio, tipo, no último episódio, no penúltimo episódio. Antes do episódio 12, do 1 ao 12, tudo que veio de máfia foi por causa do Vegas. Mesmo aquele desenvolvimento podre que rolou no começo da série, do Vegas, a gente só via a silhueta dele e ouvia ele falando inglês com a moça lá que atacou o Kim no banheiro. E eles podiam ter feito um maior mistério com aquilo e não fizeram, por isso que eu falei que foi podre aquele desenvolvimento, porque do nada a gente já tinha entendido que era o Vegas. Mas mesmo assim, era justamente ele que estava movimentando a série e a parte mafiosa da série desde o começo, entendeu? Então, graças ao Vegas, Kim Porsche tem cara de máfia, assim, essa é a minha opinião. E outra coisa que eu acho que teria sido muito incrível se tivesse acontecido, mas também foi um desperdício, logo no início da série a gente vê o Gunn pedindo pro Vegas ficar de olho no Porsche. E isso pra mim foi um dos maiores, assim, desperdícios, porque o que acontece é que o Vegas faz aquele plano sem graça dele tomar a primeira família e que envolve o Tawan. Mas imagina se desde esse início a gente visse o Gunn e o Vegas trabalhando, claro, da forma conturbada deles, mas trabalhando juntos, tipo o Gunn mandando o Vegas fazer as coisas, mas eles fizessem algo concreto com relação ao Porsche, com todas as informações que a gente sabe que o Gunn tinha, ao invés de só, ai, Vegas, fique de olho no Porsche e, tipo, mais nada aconteceu, ele só ficou de olho e não fez nada exatamente, sabe? Foi outra coisa que poderia ter acontecido que seria muito legal. Mas, enfim, de qualquer forma, mesmo com todos os desperdícios e com o Vegas acabando ficando preso nesses problemas de falta de desenvolvimento do roteiro, eu ainda amo demais porque a performance do Bible no Vegas é absurda de perfeita, é muito boa. O cara, assim, se revelou pro mundo com Kim Porsche e ele é um ótimo ator, então eu acho que ele carrega muito do Vegas também. Então, pra mim, ele é o maior de todos, e é isso. Agora vamos falar de Kim Shay, o outro casal que a gente tem que comentar. Infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, Kim Shay foi um casal sem sal, sem desenvolvimento. A relação deles era uma relação entre um adolescente obcecado pelo seu ídolo e que não enxergava a realidade escancarada na cara dele, junto com um mafioso que deveria estar usando o menino ao favor dele, mas que não conseguiu tirar uma informação útil dele e que também se apaixonou sem razão alguma pelo menino. Aquela cena de Polaroid dele vendo as fotos com o Shay foi absurdamente ridícula, foi a série tentando fingir que eles tiveram um relacionamento de verdade, sendo que não teve, porque não teve desenvolvimento pra série, no roteiro. E pra mim, sinceramente, eu acho que Kim Shay deveria ter sido deixado pra segunda temporada, já que eles realmente devem ter feito a primeira com a segunda já em mente. Eu acho que Kim Shay deveria ter sido deixado pra segunda, porque eu ouvi dizer que Kim Shay na novel também nem é nada de demais, então eu não acho que os fãs sentiriam falta, assim, de tipo, ai, faltou muito Kim Shay na primeira temporada. Eu acho que não, acho que era uma coisa que eles podiam ter deixado sim pra uma segunda temporada, justamente pra poder desenvolver melhor. Eu acho que na primeira temporada eles não precisavam nem ter se conhecido, sabe? Porque daí seria o Porsche a salvar o irmão dele em todas aquelas situações que o Kim fez, e o Kim poderia ter focado na investigação e a investigação do Kim poderia ter mostrado resultados concretos, né? Em que ele tivesse realmente feito a diferença na história. E aí, quando a gente chegasse numa segunda temporada, a gente desenvolvia eles com tempo, com calma, com justificativas, com motivos bons. E aí a gente podia ter trazido só na segunda temporada o lance do Shay ter ficado rebelde, porque daí ele teria motivos melhores, talvez. A gente entenderia melhor tanto os sentimentos do Shay quanto do Kim. E eles poderiam realmente ter mais tempo e mais desenvolvimento, porque eles não têm nem tempo de tela o suficiente, sabe? Não é uma coisa tipo, ai, é ranço meu. Não é, eu gosto dos dois personagens, eu gosto dos dois atores, mas eles não têm nem tempo de tela pra se desenvolver, sabe? Eu acho que é até triste, assim,
que a série fez esse trabalho super jogado e por cima e forçado com os dois. E aí, individualmente, né, esquecendo o casal, o Shay, eu amo as cenas dele com o Porsche, principalmente. Eu acho que o menino que faz ele, o Barcode, tem muito potencial e ele aprendeu muito fazendo essa série. Então, eu não vejo a hora de poder ver ele em outros projetos diferentes, que não sejam do universo Kim Porsche, pra ver todo esse potencial dele mesmo. Eu acho que ele é muito bom. Mas, infelizmente, o Shay, né, o personagem, acabou que no começo eu gostava muito, sempre gostei dele com o Porsche, adorei ele com o Tankun. Mas eu acabei me decepcionando demais com muitas cenas e achando ele chato, e aí eu fiquei meio meh com o Shay, né? Infelizmente, vocês sabem. E o Kim é aquela coisa que eu já disse 1000 vezes aqui em todas as minhas resenhas. Ele é o personagem mais desperdiçado dessa série, porque a investigação dele foi pros ares. Muita gente disse pra mim que talvez no final ele soubesse da morte forjada do Corno, que eu até concordo, porque quando o Tankun tá chorando, o Kim olha pro guarda-costas do pai como se os dois realmente entendessem alguma coisa. Não tinha reparado nisso, mas eu acho que vocês estão certos. Talvez o Kim realmente soubesse da morte do Korn ser falsa, porque também no episódio 13 o Korn pediu pra conversar com o Kim. Então talvez o Kim soubesse de algum plano. Mas a série mostrou isso? A série mostrou ele tendo ações por conta disso? Ele fazendo alguma diferença no rolê? Não mostrou, sabe? Ele encontrou, sei lá, aquele caderno lá com a marca de mão, que provavelmente era do Porsche, do Shay. Mostrou ele, tipo, chegando em alguma conclusão com isso? Não, a série só mostrou ele olhando pra um quadro mais da metade do rolê, sabe? E ele, tipo, chegando a conclusões que só ele soube e a gente não. Então o Kim, infelizmente, outro grande desperdício, porque o Jeff é muito bom também, eu acho ele muito carismático e ele foi muito bem na cena de luta dele, eu acho que ele foi um dos melhores em cena de ação. Então a gente poderia ter visto muito mais desse lado dele e não rolou, né? E por fim dessa minha análise de cada um dos personagens, eu preciso falar da lenda Tankun, que trouxe os melhores figurinos, o maior carisma, as cenas mais engraçadas. Vocês sabem que eu amo o Tankun. Tankun e Vega são os meus dois personagens favoritos. Eu amo o Tom, que é o ator, eu admiro ele demais, não só como ator e profissional, mas como pessoa também. Eu acho que ele é um cara incrível. Então eu amei ver a performance dele como Tankun, porque eu já tinha assistido vários outros trabalhos dele, e cada trabalho ele é um personagem completamente diferente do outro, e ele atua sempre muito bem. Nossa, eu sou tipo só orgulho de ser fã do Tom, eu acho ele incrível. Mas infelizmente eu acho que o Tankun é mais uma lenda um pouquinho, assim, que se prejudicou com a falta de desenvolvimento de muitas coisas do roteiro, né? Porque ele e os guarda-costas acabaram ficando taxados de alívio cômico da série, do início ao fim. E os outros guarda-costas eu entendo, tipo Arma, Paul e tal, eles realmente eram alívio cômico, eles eram personagens muito secundários. Mas o Tankun tinha muito mais atenção do que eles, então eu queria que o Tankun não apenas fosse um alívio cômico, mas que ele também tivesse outras facetas dele ali mostradas, o que não teve muitas, né? A gente só viu que ele é um irmão muito carinhoso e que se orgulha de ter criado bem os dois irmãos mais novos, mas a gente não soube praticamente nada disso, né? Ele tem muitas cenas no início da série, tanto que é a parte que eles citam o tal sequestro que aconteceu com ele. E ele aparece muito no início da série justamente porque o início da série é mais engraçado, né? Tem mais comédia do que cenas sérias, né? Ou cenas mais dramáticas, apesar de também terem. Mas aí ele aparece muito, e por ele ter aparecido muito, eu esperava mais desenvolvimento, né? Só que daí eu fiquei pensando que provavelmente a série deixou o desenvolvimento do sequestro dele pra segunda temporada mesmo, né? E eu não acho que é uma decisão ruim, não. Eu não critico essa decisão, porque se eles tivessem trazido o lance do sequestro do Tankun na primeira temporada, seria mais uma coisa mal desenvolvida. Então, pra desenvolver de uma forma ruim, eu prefiro que nem desenvolva, que foi o que aconteceu. Então, tudo bem se a gente tá deixando pra uma segunda temporada, né? Mas eu não vou mentir que eu gostaria de ter visto, sim, esse desenvolvimento. Mas eu acho que dava pra ter feito se a gente tivesse feito outras mudanças no roteiro, como eu disse, talvez cortando Tawan e Kim Shay, deixando ambos pra uma segunda temporada e aí trazendo o plot do Tankun pra primeira, né? Mas seriam mudanças bem grandes no roteiro. E aí, mais uma vez, eu digo que outro problema de Kim Porsche é ter muitos personagens e querer abraçar o mundo e não conseguir ter tempo pra desenvolver todos, porque realmente não dá, era muita gente, né? Então, a gente tinha aquele casal de amigos do Kim. Não precisava de desenvolvimento algum deles na primeira temporada. Eu acho que eles poderiam aparecer realmente como personagens bem terciários, assim, tipo, só os amigos do Kim que são legais,
A gente podia ter fingido aqui na primeira temporada que o relacionamento deles era incrível. Imagina, uma construção na primeira temporada de que o relacionamento deles era legal, saudável e incrível. Todo mundo ficar, nossa, que casal incrível. Pra chegar na segunda temporada e do nada a gente descobrir que não era bem assim, né? E a gente vê traição e tal. Eu acho que seria mais legal, porque daí eles teriam mais tempo de desenvolvimento numa segunda temporada, porque eu acho que eles eram personagens legais também. Outros dois que a gente podia ter desenvolvido melhor pra fazer coisas mais legais. O Big e o Ken, que agora já era, né? Os dois morreram. O Big ainda pelo menos trouxe um gostinho de plot twist, porque eu acho que muita gente, assim como eu, tinha dúvidas sobre o Big, achava que ele era vilão, que ele era o grande traidor e ele não foi. Mas o Ken, infelizmente, tipo, coitado, as cenas dele foram, não teve um grande twist e ele só teve o lance da cabeça lá que foi legal, mas como eu disse quando ele morreu na resenha do episódio, se tivesse um desenvolvimento mais legal do Ken antes, não precisava ser grande coisa, sabe? Umas ceninhas diferentes ou a mais, a gente já teria um lance mais legal com ele, né? Então, e aí, eu sei que eu só tô falando, gente, eu acho que eu tô, tipo, sei lá, 40 minutos só falando mal de Kim Porsche, mas eu juro que eu gosto da série. Eu juro que ela tem muitos pontos positivos, eu só quero que vocês entendam as coisas que eu acho que precisavam ser melhoradas. Mas outros dois problemas é que, primeiro, a série no início era muito consciente, ela não passava pano pros abusos do Vegas, quando ele foi abusivo com o Porsche, ela não passou pano com o Kim sendo abusivo com o Porsche, ela não passou pano pra muitas coisas e não tivemos grandes problemas. Pra daí, eu acho que a partir do episódio 7, talvez do 10, 11, isso desandou. Porque daí quiseram passar pano pra Vegas Pitt, botaram o Macau falando besteira. E aí, cadê aquela série que parecia super consciente nos primeiros 6 episódios? Eu juro pra vocês, parece que Kim Porsche tem os primeiros 6 episódios e o resto, entendeu? O resto desandou. Não sei o que aconteceu, não sei porquê. E outro grande problema que eu vi muita gente reclamando, e eu concordo, é a total falta de personagens femininas fortes e bem desenvolvidas na série, né? A gente tem a Yoki, maravilhosa, amo demais. A gente teve a tal da Erika, que surgiu do nada no final. A gente tinha a mãe do Porsche, que também não teve tempo pra ser desenvolvida. Então a gente teve personagens femininas muito legais, mas nenhuma bem desenvolvida. E eu não sei vocês, mas assim, eu sinto falta de personagens femininas bem desenvolvidas. Eu sei que não é o foco, não precisava ser, podia ser uma amiga de alguém, podia ser a própria Yoki, entendeu? Mas podia ter, assim, uma coisa mais, sei lá, sabe? É um detalhezinho. Mas aí também pode ser uma opinião bem pessoal minha por ser mulher, né? Não sei. E aí, sobre o encerramento da série, o episódio final, né, o 14, eu acho que é melhor vocês verem minhas opiniões na resenha que eu fiz do episódio 14, porque lá eu foquei em falar do final da série mesmo, e não desse arco completo que eu tô fazendo aqui hoje. Mas eu queria dizer que eu vi algumas teorias de vocês nos comentários, e eu gostei que vocês me atentaram a ver que a lembrança do Gun, do momento da morte dos pais do Porsche, é muito mais próxima à lembrança do Porsche também, então vocês acham que o Gun que tava falando a verdade ali mesmo e que o Korn tava mentindo sobre tudo, o que eu achei uma teoria bem legal. Outra teoria bem legal que eu vi é que a mãe do Porsche talvez estivesse fingindo e ela não tem amnésia, ou o cérebro dela não tem, sei lá o que lá que o Korn falou, e que ela só tá fingindo porque talvez ela seja uma grande mafiosa ou ela tem um grande plano. Vocês também acharam que talvez ela fosse realmente uma chefe muito grande da máfia, muito influente, e justamente por isso que o Korn matou o marido dela e tentou prejudicar ela, o que eu acho que faz mais sentido do que achar que ela não tem esse problema hoje em dia, porque por que ela estaria fingindo todo esse tempo, né? Sei lá. Mas eu acho legal essa ideia de que antes ela era uma grande chefe da máfia e por isso o Korn quis prejudicar ela, achei bem legal. Mas eu acho que tudo isso é a gente botando muita fé pra uma segunda temporada, assim, tipo, de que a segunda temporada vai ser boa. E eu morro de medo da segunda temporada ter os mesmos erros de falta de desenvolvimento da primeira, sabe? A série tendo uma segunda temporada, que eu acredito que tenha, eu vou com certeza assistir, com certeza fazer resenha, eu vou ficar animada pra ver, óbvio, porque eu gostei da primeira temporada, não vou dizer que apesar de todos esses erros eu desgostei, porque eu gostei. Mas eu vou assistir com o pé atrás de tipo, será que o roteiro vai ser tão fraco de novo, sabe? Vai ter tantos furos de novo, ou tantos problemas de desenvolvimento de novo, né? Mas também a gente pode ser um pouco de pitch aqui, a gente ser otimista, de achar que a série vai perceber os erros da primeira temporada e vai melhorar eles pra segunda, o que a gente deveria ser isso, né? A gente espera que seja isso. Mas enfim, eu sei que eu disse muitas coisas ruins de Kim Porsche, mas também, como eu disse no começo da resenha, é uma série que tem muitos pontos positivos, uma produção incrível, um elenco incrível,
Visualmente ela é muito linda e tem muitas coisas bem legais mesmo, muitas cenas muito legais e muito bem feitas, de ação, de luta e tal. Então eu só queria dizer que eu disse tudo isso que eu acho que poderia ter mudado, só porque eu acho que tem muita gente endeusando Kim Porsche do tipo BL do ano, melhor série do ano. E não, infelizmente não foi o melhor BL do ano. Eu nem assisti a maioria dos BLs que foram lançados esse ano e eu já consigo citar pelo menos uns dois que foram muito melhores do que Kim Porsche. Mesmo com os seus defeitos, ainda foram muito melhores do que Kim Porsche. Então, eu só queria dizer isso. E outra coisa que eu queria dizer, gente, essa resenha está gigante. Mas eu queria muito falar, um grande problema de Kim Porsche é que a gente tinha, pelo menos eu tinha, dois pontos muito fortes de comparação de séries com a mesma temática dark ou de ação, de tiro, de luta, etc. Que eram Manner of Death e Not Me. Que pra mim são dois dos melhores BLs já criados, entendeu? Também, os dois têm seus defeitos, mas Manner of Death tem um roteiro impecável e numa temática muito parecida com Kim Porsche. Não é máfia, mas é ação, luta e você descobrindo segredos de pessoas, quase um lance de máfia até, né, dos vilões ali de Manner of Death. E eu acho que é tipo, aonde Kim Porsche devia estar caminhando pra ser, sabe? Todos os pontos positivos de Manner of Death faltaram em Kim Porsche. Aí, infelizmente, eu tenho esse ponto de comparação. Aí não dá pra achar Kim Porsche tão bom, sendo que eu já vi algo melhor. E isso junto com Not Me, porque Not Me pode não ter o melhor roteiro do mundo e não tinha dinheiro algum pra fazer uma série incrível, porque a GMMTV não quis dar dinheiro pra simplesmente os dois atores que mais ganham na empresa. Tipo, não faz sentido. O Ganatapan é o ator mais bem pago e ele não tem investimento financeiro na série dele, não faz sentido. E mesmo com esses problemas, Not Me ainda tem todo um desenvolvimento muito melhor do que Kim Porsche, numa temática parecida. Acho que com o pouco que tinha, fez mais do que Kim Porsche, até em muitas cenas de ação, em luta, em efeitos especiais. Todos os momentos de tiro, de sangue, de olho roxo, de machucados, etc. em Not Me são absurdamente melhores do que Kim Porsche, sendo que Kim Porsche tinha mais dinheiro, também não faz sentido, entendeu? Então eu acho que eu tenho dois pontos muito fortes de comparação pra achar que Kim Porsche poderia ter sido muito melhor. Também indico que vocês assistam Manner of Death e Not Me, se vocês gostaram de Kim Porsche, pra vocês verem esses pontos que eu tô dizendo, e tenho certeza que vocês vão gostar desses dois BLs. Mas apesar de tudo isso, eu ainda acho que Kim Porsche fez milagres. Sabe por quê? Porque tudo que eu vi da galera falando da novel, essa novel parece assim, ó, eu não vou nem dar nome, mas vocês entendem. E eu acho que a série fez milagre em pegar aquela história que eu não sei por que a galera gostava e transformou numa coisa que a galera gosta, entendeu? Transformou num negócio legal. A série tirou, como é que é a expressão? Tirou leite de pedra da novel, eu acho que foi isso que aconteceu. Entendo tudo que eles mudaram da novel, eu acho que eles poderiam ter mudado até mais coisa, isso que eu nem li a novel, eu nem quero ler a novel, mas acho que eles podiam ter mudado o que eles quisessem, entendeu? Só que no ponto bom também é o ponto ruim, porque Kim Porsche tentou fugir da novel em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo eles tentaram agradar muito fã de novel, e não só fã de novel, mas eles tentaram agradar muito fã de BL, e é aí que eles erraram. Eu acho que eles tentarem agradar fã de BL, assim, quando eu digo fã de BL que gosta daquela estrutura fixa. Aquela estrutura de os personagens têm que ser assim, fazer isso, e tem que terminar assim, e tem que fazer assado, e tem que ter fanservice, e tem que ter isso e aquilo, entendeu? A série quis agradar demais esse tipo de fã, e aí desperdiçou todo o potencial que tinha. Eu acho que séries que não tentam agradar esse tipo de fã são as séries que se saem bem, na minha opinião. Que é essas duas que eu citei, Not Me, Manner of Death, que é, por exemplo, I Told Sunset About You e I Promise You the Moon, principalmente, porque I Promise You the Moon tem coisas que a galera surta porque acha errado e não sei o quê. E é justamente essa graça de I Promise You the Moon, entendeu? É justamente esse o desenvolvimento. Eu nem cheguei a assistir o BL do Ursinho, o Miracle of Tess Bear, que tá na lista, eu vou assistir porque parece muito bom também. E eu sei que aconteceu algo no final, que eu não sei o que é, mas que a galera não gostou e eu tenho certeza que é porque não segue esse padrãozinho que fã de BL quer, entendeu? Digo fã de BL generalizando a galera mais chata. Mas enfim, vocês entendem? E aí eu acho que por todos esses N motivos, Kim Porsche tem muitos pontos bons e ruins. Eu acho que Kim Porsche é um BL bem no meio termo, porque a gente tinha muita expectativa pra ele ser incrível, e ele não é ruim, mas ele é muito aquém da expectativa e muito aquém do que poderia ser com toda a produção, dinheiro, elenco, etc. Então, infelizmente, o roteiro é um bagulho muito importante pra qualquer obra audiovisual e é um negócio que se você erra,
você desperdiça todo o resto que é incrível. E é um pouquinho do que aconteceu aqui em KinnPorsche, então essa é a minha opinião, eu acho que vale a pena, eu acho que é um BL que pode todo mundo assistir, contanto que vocês tenham esse entendimento, essa maturidade, e que vocês consigam entender todos esses erros, e principalmente os erros de Vegas Pitch, eu acho. Mas ainda é um BL que eu com certeza vou colocar na minha lista de BLs que eu não vou dizer favoritos, mas eu vou dizer uma lista assim, gostei. Eu acho que KinnPorsche entra na lista ali com Bad Buddy. É aquela coisa tipo, eu gosto, eu consigo elogiar, mas não é favorito porque tem coisas ruins, assim, tem deslizes demais. Mas enfim, foi isso que eu achei. Acho que vocês já tinham boa noção das minhas opiniões, mas eu quis dividir com vocês num vídeo gigantesco, então eu espero que vocês tenham gostado do meu TED Talk, do meu podcast, porque eu falei pra cacete. Mas enfim, gente, foi isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido as minhas opiniões. Quero muito ver as opiniões de vocês nos comentários. Quem discorda, por favor, não surte. Vamos conversar com calma, exponha suas opiniões. Eu gosto de ver gente que não pensa como eu, pra eu entender como que vocês pensam. Então vamos conversar de boas aí nos comentários. Espero que vocês, se vocês chegaram agora no meu canal, vocês tenham se interessado, porque todo vídeo eu sou assim, eu falo mesmo as coisas e eu sou muito sincera, eu critico, mas eu elogio, é uma bagunça aqui, mas eu espero que vocês gostem do meu canal e que vocês fiquem. Então não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, porque deu trabalho falar tudo isso por muito tempo, a minha garganta assim, ó, foi com Deus. E também não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para notificações. Agora que KinnPorsche acabou, eu vou resenhar Vice-Versa, que é a nova série da GMMTV. Também tô pensando em fazer outros projetos de coisas que também nem sejam BL, falar de outras coisas. Sempre tem K-pop também, tem vídeo dançando, tem os meus shorts. Então fiquem aí de olho, também fiquem de olho nas minhas outras redes sociais. Tem link na descrição pro meu Discord, tem link pra Roxinha, pra rede social ao lado, se vocês quiserem ver minhas lives. Lá eu falo bastante sobre BL também, a gente assiste BL, a gente vê MV de K-pop, a gente joga Genshin e várias outras coisas. Então fiquem de olho aí, façam tudo, compartilhem, etc. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!